Pegue a sua Bíblia. Abra no Evangelho segundo João, no capítulo número 14. Evangelho de João, capítulo 14. Aleluia. Evangelho segundo João, capítulo 14, do versículo 15 em diante. Diz assim a palavra de Deus: são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Senhor nosso Deus, eis a leitura da Tua palavra, Pai, Tua santa palavra, Pai. Ministra, Senhor, sobre ela, Pai, segundo a Tua vontade, Pai. Que não seja, Senhor meu Deus, o homem racional, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja me usando segundo o Teu querer, Pai. E que nossos corações estejam preparados, Pai, para receber a revelação da Tua vontade, para a glória do Teu nome. E toda força contrária seja repreendida em nome de Jesus. E o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade em nosso meio. E todos digam amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Por que muitos crentes não conseguem dar um bom testemunho? Por que muitos crentes tentam obedecer a Deus, tentam obedecer os mais simples mandamentos da palavra de Deus, mas não conseguem? Querem obedecer, mas não conseguem. Eu creio que todos nós que nos aproximamos de Deus, que nos aproximamos dEle por meio de Jesus Cristo, e conhecemos a palavra de Deus, e nos aproximamos de Deus, queremos obedecer e agradar a Deus. Amém? Mas por que muitos não conseguem dar bom testemunho? Por quê? E esse texto nos revela por quê.
Nós só vamos dar um bom testemunho de Cristo quando aprendermos a amar a Jesus como Ele deve ser amado. Como Ele deve ser amado. Como você acha que Jesus deve ser amado? O segredo da obediência, o segredo de andar no caminho de Deus, não é difícil. O segredo se resume em amar o Senhor Jesus. Amar o Senhor Jesus. A obediência resulta do amor e não o contrário. A obediência é um resultado natural, simples, do teu amor a Ele. É uma resposta ao teu amor ao Senhor. Se você amar o Senhor como Ele merece ser amado, com certeza, com o passar do tempo, cada dia mais, o teu testemunho de cristão será melhor, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Você não fica incomodado quando você dá um mau testemunho. Você não fica incomodado quando você age como uma pessoa que não conhece a Deus. Quando você pratica alguma coisa que você sabe que não deveria. Quando você insiste em andar com as companhias erradas. Quando você insiste em fazer as coisas erradas, quando você insiste num mau comportamento, às vezes até dentro da igreja. Você quer obedecer a Deus, mas você não consegue. Por quê? Por quê? O que é que está errado? Aonde está o problema? O problema é que talvez você ainda não tenha pelo Senhor o amor que deveria ter. O apóstolo Paulo, que tinha um amor incondicional por Deus, totalmente incondicional pelo Senhor Jesus, que entendia que o serviço na obra de Deus não é prestado ao homem, é prestado ao próprio Deus. O apóstolo Paulo, ele chegou a escrever o seguinte, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele escreveu no versículo 14, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Nos constrange a quê? E no versículo 15 ele explica, nos constrange a não vivermos mais para nós mesmos, mas vivermos para Jesus, que por nós morreu e ressuscitou. Preste atenção nesse detalhe. Por nós. Jesus sofreu e morreu por você e por mim. Por nós. E é isso que esquecemos. Esquecemos que Ele era tão humano quanto nós. Ele foi tão humano quanto nós. Sentia cansaço, sentia fome, sentia sede, sentia dor. Ele era 100% Deus? Sim. Mas Ele também era 100% homem. E por isso, Ele se tornou o nosso mediador. Ele se tornou a ponte, a única ponte, o único caminho entre nós e o nosso Criador, o nosso Deus, que nos formou à sua imagem e semelhança. Ele veio nos reconciliar com o Pai. O próprio Filho de Deus se fez homem. Ele veio como Filho do homem, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Quem se torna filho de Deus? O Evangelho de João explica. Logo no primeiro capítulo, ele diz, todos quanto o receberem, Deus lhes dá o poder de se tornarem seus filhos. Você se torna um filho de Deus quando você entrega todo o teu coração para o Senhor. Quando você o recebe no teu coração. Quando você o ama
de todo o teu coração. Aí a obediência se torna fácil. Você não obedece a Deus para ser salvo. Você obedece a Deus porque é salvo. Você obedece a Deus não para ser salvo. Você obedece porque você já é salvo. Porque você já entendeu o amor de Deus, provado na cruz do Calvário, provado na tumba vazia. Ele ressuscitou para que nós também tenhamos vida eterna, meus amados. Ele venceu a morte. E com isso, todos aqueles cujos nomes estão no livro da vida, já passaram da morte para a vida eterna. Você pode imaginar o que é isso? Como é que podemos nos esquecer disso? Como é que podemos nos esquecer do que se trata o Evangelho? O Evangelho trata da nossa única salvação, que se chama Jesus Cristo. Único caminho, verdade e vida. Não há outro mediador, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração para sempre. Louvado seja Jesus. Louvado seja o Senhor. E então, nós chegamos na questão crucial. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Você ama? Você se lembra que Ele é uma pessoa? Ele é uma pessoa. Pastor, Ele é Deus. Deus é uma pessoa. Você sabia que Deus tem sentimentos? A Bíblia diz que o Espírito Santo, por exemplo, se entristece. Ele não é uma força ativa, como algumas seitas dizem. Ele não é como energia elétrica. Não. Ele é o próprio Deus se movendo aqui, dentro do nosso coração. É o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Jesus prometeu para quem? Prometeu para quem o ama. Para quem o ama. O ama. Não ame ser religioso. Não ame ser membro de uma igreja. Não ame o nome da tua denominação. Não ame os dogmas da tua crença. Ame a pessoa de Jesus Cristo, que veio a esse mundo abrindo mão de toda a sua glória por nós. Ele despojou toda a sua glória e veio como homem. E sofreu todo tipo de tentação, diz a palavra, e venceu todas as tentações, porque ele tinha uma meta: ser crucificado, sofrer a morte de maldição, para que ele tomasse sobre si o nosso castigo. Mas para isso ele precisava ser um cordeiro totalmente imaculado, sem mancha, sem pecado, para que ele desse a sua vida por nós e o seu sangue comprasse a nossa salvação. O sangue de Jesus comprou a tua salvação. Você foi comprado por um alto preço. Para que você tivesse que nascer, alguém teve que morrer. E essa pessoa é a pessoa que jamais merecia ter morrido no teu lugar. Porque não tinha nenhum pecado. É o melhor amigo que você pode ter. Jesus Cristo. Jesus disse, versículo 15: se me amais, guardai os meus mandamentos. Se você ama, você obedece. Se você não tem conseguido obedecer, você precisa alimentar o teu amor ao Senhor. Esse é o segredo. Esse é o segredo. O segredo não é ficar orando: Senhor, guarda os meus olhos para que eu não olhe para aquela tentação. Senhor,
Me livra daquele diabo ambulante que passa na minha frente rebolando. Não. Está errado. Não é assim. Você precisa orar da seguinte forma: Senhor, aumenta o meu amor por Ti. Aumenta o meu amor, eu quero mais intimidade contigo. Eu quero mais intimidade, eu quero estar mais perto, mais perto, mais perto. Cada dia mais perto de Ti, Senhor. Aumenta a minha paixão por Ti. Nunca saia do primeiro amor, porque não existe um segundo amor. Ele é o único na tua vida. O único. Alimente o teu amor por Ele. E isso se faz por meio da oração e da leitura da palavra de Deus. Você não pode amar aquilo que você não conhece. Você não pode amar aquilo que você não compreende. Você só vai poder conhecer melhor a Jesus por meio da sua palavra. E você só vai compreendê-lo se achegando a Ele em oração. Quando você tem que fazer isso? Sempre. 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 Mesmo quando você estiver em público, você não pode perder o contato com o Senhor. Foi o que o apóstolo Paulo quis dizer com orai sem cessar. Todo o tempo focado em Jesus. Você pode estar rodeado de pessoas, mas você não esquece que você é um servo de Deus. Que você tem que dar testemunho do Senhor. De que aquelas pessoas ao teu redor precisam conhecer a Deus. Que elas precisam conhecer esse amor maravilhoso. Essa mensagem de salvação que é Jesus Cristo. O que Ele fez por nós, nenhum outro fez. Nem Buda, nem Maomé, nem Allan Kardec, nem poderiam, eles não eram filhos de Deus. Eles eram tão pecadores como nós. O mesmo autor desse evangelho aqui, ele escreveu na sua primeira epístola, na primeira epístola de João, está escrito: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Sabe como é que nós começamos a amar a Deus? Quando nós entendemos que Ele nos amou primeiro. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Você pode entender isso? Primeiro, mesmo sem que nós merecêssemos. Mas se você despreza a leitura da palavra de Deus, especialmente dos evangelhos que contam a respeito do Senhor Jesus, se você despreza as epístolas que tiram nossas dúvidas a respeito dele, se você despreza a Bíblia, se você despreza a oração, que é o seu contato maior com Deus por meio de Jesus Cristo e na direção do Espírito Santo, se você despreza isso, é porque você não compreendeu ainda o amor de Deus. Aonde será que você estaria agora, se você não tivesse sido chamado pelo Senhor? Talvez você não estivesse nem mais nesse mundo. Quantos aqui talvez já tivessem até morrido por continuarem andando em lugares errados, por continuarem fazendo coisas erradas? Quantos aqui foram transformados pelo Senhor? Digam amém. Amém. E isso foi porque Ele te amou primeiro. Não porque você merecesse, mas porque Ele quis mudar a tua história. Se você não compreende o quanto Jesus te ama, você não pode amá-lo, quanto mais obedecê-lo, irmãos. Temos que compreender esse amor do Senhor por nós. O versículo 15 diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Agora preste atenção no versículo 16.
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse Consolador é o Espírito Santo de Deus. Quantos são os crentes hoje em dia que não têm a unção do Espírito Santo? E por que não têm? Porque não obedecem o Senhor. E por que não obedecem? Porque não o amam. E por que não o amam? Porque não compreenderam o quanto Ele nos ama. Essa é a lógica. Entenda o amor de Deus por você. Naturalmente você vai começar a mudar, porque você vai amá-lo tanto, em resposta a isso, que você mesmo vai evitar o pecado, porque você quer agradar o Senhor, porque o teu prazer será alegrar o coração de Deus. E o versículo de número 21 encerra esse texto que lemos com uma grande promessa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Você quer que o Senhor Jesus se manifeste a você? Você quer conhecer Jesus intimamente? O pastor que prega essa palavra não é diferente de você. O fato de eu amar o Senhor a ponto de chorar e dar a minha vida por Ele é apenas porque eu tenho compreendido o quanto Ele me amou primeiro. O quanto Ele me amou primeiro. Oh! É porque quando eu me lembro do vazio que eu tinha antes de conhecer o Senhor, quando eu me lembro daquele vazio, era como estar num túnel que não tivesse fim nem começo, e não havia ninguém lá. Um túnel escuro e fétido e sem ninguém. E um dia, com 17 anos de idade, o meu pai me encontrou chorando. E o meu pai estava desesperado porque ele não sabia por quê. Ele não entendia, ele me dava tudo o que eu queria. Eu tinha um quarto mobiliado só para mim, eu tinha televisão no meu quarto, eu tinha aparelho de som no meu quarto. Eu tinha uma máquina de datilografar elétrica. Naquele tempo não havia computadores pessoais ainda. Mas se existissem, com certeza eu teria o meu computador. Eu tinha um telefone no meu quarto. Isso era um luxo. Os meus amigos me invejavam. Morava na zona sul do Rio de Janeiro. Quantas pessoas no mundo inteiro gostariam de morar no Rio de Janeiro, quanto mais na zona sul. Nos finais de semana eu ia a pé para a praia. Eu podia escolher Praia do Leme, Praia de Copacabana. Eu tinha tudo o que eu queria. Mas eu não tinha o principal. Eu não tinha o conhecimento do amor de Deus. Eu não via sentido nessa vida. Eu não via sentido. E eu temia o dia que meus pais fossem morrer. Eu temia, porque eu pensava, quando eles morrerem, o que será de mim? O que será do meu amanhã? Eu temia porque eu não sabia que havia um Deus que me amava. Eu não sabia que este mesmo Deus havia deixado a sua mensagem
E em parte dessa mensagem está escrito: ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparassem, eu não te desampararei, diz o Senhor. Jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Eu não sabia que esse mesmo Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, havia prometido: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não sabia que Ele havia dito: vou preparar lugar para vós, e depois eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais também. E quando eu me lembro disso, quando eu me lembro de onde Jesus me tirou, Ele me tirou daquilo que hoje é chamado de síndrome do pânico. Mas naquela época não havia diagnóstico para isso. E os meus pais pensaram que eu estava louco, porque eu não queria mais sair de casa, porque eu tinha crises de pânico dentro da sala de aula na escola. Eu que era antes considerado um dos alunos mais brilhantes daquele colégio que eu estudei, estava agora sendo visto como louco. Os meus melhores amigos se afastando de mim porque pensavam que eu estava louco. E eu já não queria mais sair de casa. Perdi um ano na escola. Eu que antes era um dos melhores alunos. E os meus pais não sabiam o que eu tinha, e nem os médicos, porque ainda não havia um diagnóstico para esse mal que hoje em dia ataca tantas pessoas, chamado síndrome do pânico. Foi assim que o Senhor Jesus me encontrou. Ele teve misericórdia de mim. Um dia, dentro de um lugar chamado Pinel, uma mulher se aproximou da minha mãe e disse para ela: problema do teu filho, nenhum médico vai resolver. O seu filho precisa de Jesus. Ele precisa de Jesus. Mas nem assim minha mãe me levou para a igreja. Mas Deus, Ele teve tanto amor, que Ele me levou por outra pessoa que eu conheci, que eu considero a minha mãe na fé, chamada Maria Helena. E ali eu tive um verdadeiro encontro com Cristo. E nunca mais eu tive crises. Nunca mais eu precisei tomar medicamentos, porque Ele me libertou, Ele me curou, e Ele me fez uma nova criatura. Como é que eu posso me afastar do Senhor? Nunca, jamais. Por isso Jesus disse: aquele a quem muito foi perdoado, muito Ele amará. Eu te amo, Senhor Jesus, porque eu sei o quanto o Senhor mudou a minha vida. E você, meu irmão, e você? Vamos orar, vamos falar com Deus. Curve a sua cabeça. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Talvez você olhe para mim e pergunte: pastor, como é que o Senhor, às vezes enfrentando tantos problemas, ainda consegue motivação para continuar pregando, para continuar sorrindo, para continuar seguindo em frente, para jamais esmorecer? Como que o Senhor encontra a motivação, pastor? É porque todos os dias eu forço o meu coração
a jamais se esquecer do que o Senhor fez e continua fazendo por amor de mim. Ele nos amou primeiro. Jamais se esqueça disso. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange a que você não viva mais para si, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Fale com Deus agora. Diga para Ele que você se arrepende dos teus pecados. Peça para Ele preparar o teu coração. Peça para Ele preparar o teu coração. Você estará recebendo o pão, estará recebendo o cálice dentro de poucos instantes. Peça para Ele preparar o teu coração. E como é um coração preparado? É um coração quebrantado, é um coração arrependido, é um coração que compreende o amor de Deus. Compreenda o amor de Deus. Fale com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, vem falar a cada coração, Senhor. Revela, Senhor, a grandeza do Teu amor, Senhor. Revela, Pai, a grandeza do Teu amor, Pai, a cada um aqui, Senhor. A todos que ouvem esta palavra, Senhor. Revela, Pai, a grandeza do Teu amor. Revela, Senhor, isso é uma revelação. Isso é uma revelação. Revela, Pai, o quanto Tu nos amas. Mostra, Senhor, meu Deus, o quanto o Senhor tem mudado o caráter de cada um de nós. Faça-nos lembrar o milagre que é estar no Teu caminho. Faça-nos lembrar que a Tua palavra tem nos lavado dos nossos pecados e tem nos transformado cada dia mais a Tua imagem e semelhança, Senhor. Ó Deus, revela, Senhor, revela, Senhor, o Teu amor por nós, Pai. Pai, revela esse grande amor, Pai, que temos, Pai, que ter por Ti. Esse é o segredo de termos uma vida segundo a Tua vontade, Pai. É o que nós queremos ter. É o que nós queremos ter, Pai. Nós queremos andar segundo a Tua vontade. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, nós não Te servimos. Nós não Te servimos por interesse material. Nós não Te servimos para termos algo de melhor nesse mundo. Nós Te servimos porque nós Te amamos, porque o Senhor comprou a nossa salvação. Nós Te servimos porque fomos impactados por esse amor, porque encontramos a razão do nosso existir, que é o Senhor, porque queremos estar eternamente contigo, ó Jesus. Ó Jesus, entendemos que o Senhor é Deus. Entendemos e queremos estar contigo para sempre, Senhor. Por isso, Pai, nos perdoa todas as nossas faltas. Nos perdoa, Senhor, porque nós nos arrependemos e Te pedimos perdão. Te pedimos perdão por todos os erros que cometemos, por todas as faltas, ó Deus, por todas as vezes que permitimos que as nossas mãos fizessem aquilo que não era para ser feito, por todas as vezes que os nossos pés nos levaram a lugares que não deveríamos estar, por todas as vezes que nossos ouvidos estiveram interessados em ouvir calúnias, difamações, críticas infundadas, ó Deus, por todas as vezes que nossos ouvidos estiveram atentos a intrigas, a fofocas, por todas as vezes que os nossos próprios lábios fizeram isso. Perdoa-nos, Pai, por cada palavra vã, impensada, por cada palavra maldita que proferimos. Perdoa-nos, porque queremos proferir bênçãos, Pai, e não maldição, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa, Pai, para a Tua glória, Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pensamentos errados,
nossas maquinações maquiavélicas, Pai, que não haja isso em nenhum de nós, que não haja em nós nenhum desejo de vingança. E perdoa também sentimentos errados, mágoas, ressentimentos. Perdoa-nos toda vez que nosso coração se alegrou com o prejuízo alheio, Pai. Perdoa-nos, Pai, e ajuda-nos a perdoar, Pai, o nosso próximo. Por pior que seja o mal que tenham feito contra nós, liberamos o perdão incondicional a todos, Pai, porque entendemos que eles também não sabem o que fazem, Pai. Porque se soubessem que tudo aquilo que se planta também se colhe, eles não fariam isso que fizeram, Pai. Por isso nós os perdoamos, em nome de Jesus, Pai. Oramos, Pai, e clamamos a Ti, Pai. Prepara nosso coração e enche-nos da Tua presença agora, em